Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje estamos inaugurando o curso Matemática Discreta, que eu havia anunciado recentemente com toda a programação. Na parte inicial da programação desse curso, melhor dizendo, nós temos aí a teoria dos conjuntos. Você sabe o que está envolvido na teoria dos conjuntos, como trabalhar as suas representações e qual a melhor forma de resolver problemas envolvendo a simbologia e todas as representações formais da teoria dos conjuntos? Vamos descobrir juntos? Então vamos lá. Então temos aqui a parte inicial, né, do nosso curso, Matemática Discreta, que eu havia anunciado recentemente. Vamos iniciar falando sobre a teoria dos conjuntos e essa será a nossa parte 1, ok? Então vamos entender o que está envolvido. Vamos iniciar falando sobre alguns conceitos iniciais que nós vamos chamar aí de conceitos primitivos. Alguns desses conceitos que são chamados iniciais ou primitivos, né? Você talvez já tenha sua noção, independente, né, de você ter uma definição formal, por exemplo. Que conceitos, né, seriam esses primitivos? Conjunto. Ninguém precisa, no primeiro momento, de definir formalmente o que é um conjunto. Você sabe que envolve ali um agrupamento de elementos, isso é um conceito primitivo, uma definição que você já traz internalizada, né? Você não precisa que alguém descreva para você. Elemento também, a gente traz aí do cotidiano, né, a ideia de que cada parte aí do conjunto individualmente seria um elemento, e a relação de pertinência, que é quando um elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto. Então, esses são os chamados conceitos primitivos. Vamos ver agora as representações, né, dos conjuntos. Temos várias formas de representar, vamos considerar agora, ó, pensando nos números pares, né? Como você poderia representar um conjunto A, representando aqui com a letra maiúscula A, o conjunto, entre chaves. Se você fosse falar os números pares, ó, 2, 4, 6 reticências, esse é o conjunto dos números pares, né? Então, você está citando os elementos 1 a 1 entre chaves, é uma das formas bastante comum que você pode trabalhar. Tem uma outra forma também, que quando você pega uma característica, né, uma propriedade característica do conjunto. Esse conjunto aqui que a gente acabou de citar 1 a 1, qual era a principal característica? Eles eram números pares. Então, eu poderia descrever o mesmo conjunto como sendo o conjunto A. Eu uso a letra X para representar todos os elementos, mas eu uso uma barra inclinada aqui, que eu posso ler como tal que, e ela, a partir dessa barra tal que, eu coloco a propriedade característica do conjunto. O X é um número inteiro positivo par. Então, eu só vou trabalhar com os números pares. Então, aqui uma outra forma de representar os números pares, falando x tal que x é um número inteiro positivo par, e eu não preciso colocar um elemento por um igual eu fiz na parte de cima aqui. Mas o mesmo conjunto dos números pares, como que eu poderia representar? Eu poderia usar também o diagrama de Venn, que é como você está vendo aqui, lembra, né, um balão, essa representação. Olha aqui novamente os números pares, né? 2, 4, 6 reticências, né? Não cabem todos dentro do diagrama, tá? Então, vimos então aqui nesse slide 3 formas de representação. Você pode citar os elementos 1 a 1, lembrando que aqui eu estava falando dos números pares. Você pode usar a letra X e depois descrever a condição especial para o X. No caso aqui, o X é o número inteiro positivo par. A gente chama de destacar essa característica como sendo uma propriedade característica, é a técnica usada, né, que você está ressaltando e você não precisa descrever todos os elementos. E o diagrama de Venn sempre será usando balões semelhantes a esses, ok? Vamos então ver agora um pouquinho sobre relação de pertinência. Então, relação de pertinência, como o próprio nome diz, lembra o que para você uma relação de pertinência? A ideia de pertencer ou não pertencer, certo? Então, aqui, relação de pertinência tem a ver com a questão de você verificar se um elemento faz parte ou não do conjunto. Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A,
os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Eles estão aqui 1 a 1, né, entre chaves. O 3 pertence ao A? Sim, ele pertence. Eu posso representar com essa letra E maiúscula, um pouco arredondada. Esse é o símbolo pertence. Então, eu sei que o elemento 3 pertence ao conjunto A. Mas e o número 10? Ele pertence a esse conjunto A aqui? Está bastante claro que aqui eu não tenho nenhum número 10, certo? Então, o 10 não pertence. Então, eu coloco o E cortado, né? Não pertence, tem um corte aqui ó, no E, né? O 10 não pertence ao conjunto A. Então, o E cortado, meio arredondado, né? É o símbolo aí do não pertence. E o elemento 10 não pertence, então, ao conjunto A. Aqui estamos falando de pertinência, que é quando pertence ou não pertence, eu estou falando dos elementos em relação a um conjunto. Mas existe também uma relação de inclusão, que é o que veremos no próximo slide, que é se um conjunto está ou não está dentro do outro. Vamos ver então a seguir? Então temos aqui ó, a inclusão de conjuntos, né? Quando você pensa em inclusão de conjuntos, quer dizer se um está dentro ou não do outro conjunto, né? Então vamos ver aqui, ó. Subconjunto é um conjunto dentro do outro, mas eu posso definir isso formalmente. E formalmente seria o quê? Né? Dizemos que um conjunto A ele é subconjunto de um conjunto B, se e somente se todo elemento de A é também um elemento de B. Então, essa é a definição formal. Todos os elementos de um conjunto precisam estar dentro do outro para ser um subconjunto. Então, com exemplo, sempre fica mais claro, né? Então, vamos ver o exemplo. Ó. Dado o conjunto A com os elementos 1 e 2, o conjunto B com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e o conjunto C com os elementos 2, 4, 6, 8 e 10. Quando eu pergunto, o conjunto A está contido no conjunto B? Sim, né? Porque você olha o conjunto A, ele tem os elementos 1 e 2. Olha o conjunto B. 1 e 2 não está dentro do conjunto B? Então, eu posso dizer que o conjunto A está dentro do conjunto B, ele é um subconjunto de B, e eu posso usar esse C meio achatado para representar o símbolo está contido. Então, A está contido em B. Ok? E se eu olhar agora o outro exemplo abaixo, ó, o conjunto C, que tem os elementos 2, 4, 6, 8 e 10, eles estão dentro do B? Eu posso falar que o conjunto C está contido em B? Ó. O 2 eu tenho aqui, ó. O 4 eu também tenho aqui. O 6 eu também tenho aqui. O 8 eu também tenho aqui. Mas e o 10? Eu posso dizer que o conjunto C está contido dentro do B? Eu não posso porque furou um elemento, ó. O conjunto inteiro precisa estar dentro do outro para eu dizer que ele está contido, certo? Então, aqui vocês percebem claramente que o conjunto C, ele não está contido no conjunto B. O C cortado aqui, achatado, não está no subconjunto ou não está contido, é o símbolo formal, mas isso indica que ele não está dentro do outro conjunto, ele não é um subconjunto de B. O subconjunto é quando ele está totalmente dentro do outro conjunto, tá? Então, nós vimos até agora, vocês perceberam, no nosso curso aqui de matemática discreta, vocês viram os conceitos primitivos iniciais, são conceitos que a gente já traz internalizados, como a ideia de conjunto, elemento e relação de pertinência. Vocês viram também formas de representar os conjuntos, né? Poderia citar todos os elementos, como fizemos aqui. Pode escolher uma propriedade, destacar, por exemplo, aqui falamos que os elementos tinham que ser pares positivos, né? E temos também o chamado diagrama de Venn, que é quando a gente usa esse formato, né, com os balões. Depois temos também na sequência, vimos na aula de hoje, vamos lá para o segundo slide, a ideia de pertinência. A ideia de pertinência é se um elemento pertence ou não ao conjunto. Mas, pessoal, vocês perceberam qual a diferença da relação de pertinência e inclusão que eu falei no slide 3? Pertinência é um elemento dentro de um conjunto. Então, pertence ou não pertence o símbolo, né? É o E arredondado ou o E arredondado com corte, falando que não pertence. É um elemento dentro de um conjunto, é uma relação de pertinência.
pertence ou não pertence. Mas eu posso ter também a ideia de um conjunto dentro do outro. Aí não é uma relação de pertinência, é uma relação de inclusão de conjuntos, né? É uma inclusão de conjuntos. Um conjunto, ele está ou não está dentro do outro. Para ele estar dentro do outro, ele ser um subconjunto, eu preciso garantir que todos os elementos de um estejam realmente dentro do outro. Como nós vimos, né, na explicação, o A está contido em B, porque todos os elementos do A estão realmente no B, ó. Por outro lado, nós vimos que o conjunto C não está contido no conjunto B, porque aqui furou só o elemento 10, que não está aqui no B, né? Não tem somente o 10, então ele não está contido em B. Essa é uma relação de inclusão. E agora, para concluirmos, temos aqui o exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, ó. Coloque V, né, se as sentenças forem verdadeiras, e F, se as sentenças forem falsas. Perdão aqui que terminei cortando, né, na hora de fazer. Então aqui faltou a palavra, o fim da palavra, né? Sentenças. Então, se elas forem verdadeiras, coloquem V, se for F, né, falsa, certo? Então, ó, conjunto A é 1, 2, 3, 4, conjunto B é 1, 3, 4. O conjunto B está contido em A, ó. Eu tenho um aqui, ele está dentro, ó, o 3 também está dentro e o 4 também está dentro. Então, todo elemento B está dentro do A, não tá? Então, o conjunto B está contido no conjunto A, é verdadeiro. O elemento 3 pertence a A? Vamos apagar aqui para vocês verem melhor. Então, primeiro eu já tinha falado que era verdadeiro. O elemento 3 está aqui no A, não tá? Então, ó, o 3 pertence ao A, também é verdadeiro. O restante eu vou deixar para vocês analisarem aí a relação de pertinência e a inclusão de conjuntos, para que vocês tentem pensar. Na próxima aula, a parte 2 da teoria dos conjuntos, eu já começo com a solução desse exercício, ok? Forte abraço a todos. Acompanhe então o restante do curso, que será disponibilizado aos poucos, Matemática Discreta, que começamos com a teoria dos conjuntos. E para saber mais sobre o canal, você poderá acessar aí o Facebook do canal, a página do canal, e você também pode acessar o Instagram. E qualquer dúvida, né, vamos esclarecendo aí no decorrer do curso, mas é importante que vocês tentem fazer os exercícios antes da próxima aula para você poder fazer a correção. Então, forte abraço a todos e até a próxima.